Portanto, vamos agora fazer um novo script que tenha os seguintes requisitos. Em primeiro lugar, portanto, apresente um menu ao user com a possibilidade de escolha entre listar ficheiros e realizar o backup de ficheiros. Portanto, o backup aqui entenda-se copiar, não é? Portanto, não será utilizando tars nem métodos de compressão. Copiar os ficheiros. Após a escolha, deve de surgir um outro menu onde o user irá escolher entre que tipos de ficheiros irá copiar ou listar. Portanto, será então esta ideia. Temos então também uma primeira introdução que será então a utilização de funções. Temos então aqui a utilização de funções. Funções são então muito like C, e então aquilo que vamos precisar, vamos começar então por criar uma função principal, main menu. Vamos então utilizar, portanto isto é a declaração da função. Tal como no C, utilizam-se então os caracteres de fim, de início e de fim de bloco, são então as chavetas. E começamos então por fazer o seguinte. Vamos então utilizar aqui a opção. A opção então vai ser igual a 1. Começamos então com a opção igual a 1. E agora utilizamos então o ciclo while. E vamos então comparar o seguinte. While opção not equal. Vamos considerar que quando o utilizador escolher a opção 0, ele vai ser, portanto, not equal a 0. Ele vai então fazer do e cá embaixo done. No meio, o que é que ele vai fazer? Vai então fazer echo e apresenta esta opção, portanto, backup de ficheiros, e então dizemos que é a opção 1. Na outra de baixo, vamos então dizer que será então listagem de ficheiros, opção 2. E depois uma terceira será então echo sair, com sendo a opção então 0. Vamos só fazer aqui um echo e agora só para fazer um enter e depois echo "-n" para estar nesta linha e dizemos então escolha a opção. Ok. Depois vamos então ler isto para um read para a mesma variável opção. Quererá isto dizer que a opção já vem então inicialmente com o ciclo. Estamos então desde logo a definir aqui qual é a opção, portanto obrigamos a que com a atribuição deste valor a esta variável ele entre dentro deste ciclo, e depois vai sair quando a opção for igual a 0. Quando for igual a 0, então ele verifica esta condição e sai. Depois, após isto, portanto, fazemos o echo e agora vamos utilizar, quando temos aqui 3 ou mais opções, utilizando então o case. Case, a variável opção, se encontre in. Então agora terminamos, exact, final do script, exact. Então se for a opção 1, o que é que ele vai fazer? Ele então vai chamar a opção de backup, ou vai chamar uma outra função, vai então ser backup. Ponto e vírgula é para ele realmente terminar, portanto será a instrução break para sair então do local, tal como no C. Temos então listar, será então outra chamada e outro procedimento. Quando for a opção 0, aquilo que ele vai sair é o exit, e portanto ele com o exit sai deste ciclo, ou seja, ele agarra e acaba de sair então do while. Qualquer outra opção, vamos então apresentar a informação echo, convém estar escrito corretamente, echo opção
inválida. Ok? E ele acaba por sair. Portanto, será só isto. E neste momento, o que é que acontece? Como estamos a invocar aqui dois fecheiros, para já vamos pôr isto a correr. No final, portanto, vamos ter então aqui o corpo do programa. E no corpo do programa começamos então a fazer um clear, limpar o ecrã. Podemos então fazer aqui o date para ele mostrar a data de hoje. Podemos então fazer aqui um echo com um separador, só para fazermos isto. E depois chamamos então a função main menu. E portanto, main menu convém estar corretamente escrito também. Portanto, numa primeira fase vamos então fazer isto. E agora vamos tornar isto executável, tornar o script executável. E agora vamos então executar. Isto chama-se menus. Portanto, ele limpa, apresenta a data de hoje. Ele neste momento não vai fazer nada. Se nós escolhermos um, ele vai dar erro. Não é? Ele diz que não encontra o backup, linha 19. Volta novamente ao mesmo local. O 2 vai dar também erro. Mas se fizermos o 0, ele termina e sai. Ok. Vamos então agora, neste caso, fazer então a função. Vamos começar então a fazer a função backup. Então aqui em cima temos então aqui a função backup. Portanto, backup, o que é que esta função backup vai fazer? Vamos apresentar também duas opções ao utilizador. Então fazemos então echo e dizemos então isto é para fazer backup. Portanto, copiar ficheiros de configuração, portanto, de conf, que estariam então, ou que estão dentro do diretório, etc. Dentro do diretório, etc. asterisco.conf, é onde estão normalmente os ficheiros de configuração dos serviços. E vamos dizer então que é a opção 1. Por sua vez, opção 1. Por sua vez, se fizermos então copiar ficheiros, por exemplo, de script, seria então .sh, e neste momento vamos considerar então que eles vão estar então no local onde nos encontramos. Seria então a opção 2. Portanto, numa primeira fase, e utilizando agora os ifs, isto é extremamente simples. If, obviamente temos que também escrever aqui qualquer coisa. Echo menos n, para ficar na mesma linha. Escolha qual a opção. Ok, fica assim. E agora aqui temos que fazer um read. E vamos então read. Vamos utilizar de propósito a mesma variável opção para verificar que isto são então variáveis locais. Quer isto dizer que estas variáveis vivem enquanto esta função estiver aqui a funcionar. A função a um procedimento, neste caso é uma função, apesar de nós não estarmos a dizer que sai daqui void, esta função tem então aquilo que se chamam variáveis locais, e uma função é como se fosse um pequeno programa dentro de um programa. Portanto, no fundo, aquilo que estamos a fazer com esta função, outra função que está aqui, que se chama main menu, aquilo que estamos a fazer é rigorosamente a mesma coisa que esta. Portanto, estamos a criar pequenas funções e depois vamos interagir com elas, evocando cada uma delas a seu tempo. Portanto, neste momento, if dólar opção for, por exemplo, equal, por exemplo, a 1, então o que é que ele vai fazer? Neste caso, then, aquilo que ele vai fazer será copiar os fecheiros. Ele vai copiar, faz então o copy. Vamos utilizar a opção "-va", para ele mostrar que está a realizar a cópia. Vamos copiar tudo o que está dentro do diretório etc. com a extensão .conf para dentro de um diretório. Vamos considerar que é o diretório do utilizador, formando diretório que se chama backup. Ok? Portanto, quer dizer que ele vai copiar tudo cá para dentro. Else, ele, neste caso, aquilo que ele vai fazer, vai então fazer uma cópia "-va" de tudo o que estiver dentro do home barra formando barra, neste caso 703 barra
asterisco.sh, portanto vamos copiar tudo o que está aqui dentro para dentro de home barra formando barra scripts, por exemplo. Ok? Portanto, ele vai criar. Temos ainda que criar estes mesmos diretórios, uma vez que não estão criados. Podemos também, eventualmente depois iremos fazer isso, verificar da existência dos diretórios e, se não existirem, criá-los também. Portanto, ele vai então copiar os fecheiros para aqui e temos então FI e, portanto, ele neste momento já temos então a opção backup concluída. Vamos então WQ, sair e gravar. Vamos só criar os diretórios, mkdir, e vamos então criar os diretórios, era aqui backup, não é? E qual era o outro? Scripts. Portanto, vamos então criar estes diretórios e agora vamos tornar, o forneiro já está executável, vamos então chamar menus. Ok? A opção, vou então fazer 1, apresenta-nos então esta informação e agora 1, e ele neste momento copia todos os fecheiros e depois volta novamente ao menu. Portanto, aqui eventualmente é conveniente termos aqui um separador. Ok? Antes de chamarmos o menu, convém ter aqui um separador. Ok? Se voltarmos a fazer 1 e a opção 2 agora, copiar fecheiros de script, ele copia então todos os fecheiros lá para dentro. E agora vamos sair. Se fizermos então ls-al ao backup, verificamos que temos aqui todos os fecheiros .conf que foram copiados. Por sua vez, ao diretório script, estamos então a verificar que copiou todos os fecheiros que tinham script para dentro do diretório scripts, não é? Portanto, ele está de facto já a copiar tudo isto. Há aqui ainda uma situação que é caso o utilizador se engane em vez de ter escolhido a opção 1 ou 2. Portanto, vamos editar novamente e vamos fazer agora o seguinte. Portanto, ele neste momento já está a copiar. Ok? Ele está a copiar então a informação e agora vamos ver o que se passa relativamente ali ao listar. Portanto, vamos utilizar a mesma filosofia, ou seja, vamos criar aqui uma função que tem a designação de listar, início e final de bloco, e dizemos então, até podemos copiar esta informação, porque isto dá um bocadinho de trabalho, 8 para aí, e temos, não, foi a menos, então eco, em vez de copiar, vamos então dizer que é listar fecheiros de conf, opção 1, listar fecheiros de script. Qual é a opção? Vamos utilizar exatamente a mesma variável, mas aqui em vez de fazermos então o copy, obviamente que nós vamos agora fazer a listagem ls, vamos utilizar a opção menos lt R para ele mostrar os mais recentes, portanto no final do backup, e agora podemos também considerar colocar aqui asterisco.sh e portanto ele só vai mostrar isto. Mas aqui não é o sh, aqui é o .conf, não é? Aqui é o .conf, vocês não estão com atenção. Aqui em baixo vamos então fazer y, vamos copiar e vamos colar, foi depois esta coisa às vezes, paste, portanto esta que está aqui dd, não esquecer aqui do if, do fi, senão ele vai dar erro, fi ls, e vamos fazer isto para os scripts e com então sh. Vamos terminar e agora vamos então correr o script e então se escolhermos então a opção 2 para listagens, ele já apresenta isto. A opção 1, ele lista todos os que são .conf. Estamos ainda a esquecer-nos porque ele sai automaticamente e volta ao menu inicial. Portanto, 2 outra vez e agora 2 fecheiros de script. Ele mostra tudo o que é fecheiros de script, portanto, dentro do diretório, ele já está a funcionar. No entanto, se fizermos 2 e se agora nós escolhermos uma opção errada, 5, por exemplo, ou então olá main, ok? Ele executa o comando. E isto não deveria de acontecer. Ele aqui está a dizer que é
too many arguments, porque é verdade, mas de qualquer forma, portanto, ele está a executar este fecheiro. E é isto que não deve de ocorrer. E então, o que é que podemos fazer? Então, para que isto esteja correto, temos então aqui esta opção. A seguir a opção, nós ainda devemos de confirmar, fazer um elif, ok? Elif o quê? Neste caso, se temos então dólar opção equal ao 2, portanto à opção 2, só assim then é que ele vai então executar esta operação. Else, chamamos a else neste momento, else vai então apresentar a mensagem echo opção inválida. Ok? Vai terminar. Antes de terminar, vamos já agora fazer aqui esta situação que é no main menu. É assim, isto deveria de ser feito dentro do main menu. Esta listagem, nós estamos a fazer um separador, mas dentro do main menu devia de existir outro. Portanto, a solução é eventualmente colocar aqui dentro do próprio main menu. Ou então, já que estamos a utilizar esta filosofia, podemos criar aqui um separa. Ok? E com o separa, criamos então... E o que é que o separa vai fazer? Vai fazer um eco e vai meter aqui um separador. Então, sempre que nós invocamos o separa, e agora eu dentro do main posso, em qualquer situação, ok, fazer então o separa. Quer isto dizer que ele a seguir a este menu, vou então invocar o separa. O separa vai então fazer aquela linha de separadores. Aqui também pode ser o separa. Ok? Obviamente que, por exemplo, eu dentro de cada uma destas opções também posso então invocar e colocar aqui o separa. Ok? E aqui também o separa. E vamos então pôr isto a correr. Menu, ok, ele neste momento tem 2. Porquê é que tem 2? Porque, já vou ver, ok. Opção 2, ele apresenta o separador, listar, então 1. Ele apresenta no final, volta então a colocar aqui o separador. Estão a ver? E portanto, ele neste momento já está a colocar aqui o separador. Vou então para a opção 2. E então o problema que estava na opção 2 era quando nós escrevíamos um outro valor que não 1 ou 2. Ele enter, ele apresenta opção inválida e volta novamente ao mesmo menu. Podemos ainda melhorar isto, fazer o seguinte. Ele apresenta a opção inválida e depois diz assim, pressione qualquer tecla, pressione Enter para continuar, pressionamos Enter e ele volta novamente ao mesmo local. Ele então sai. Então vamos também fazer isto. Ora, neste caso, aquilo que vai acontecer é que podemos criar aqui uma outra função, já que temos isto, mas então uma função pausa. Ok? Pausa com KitKat. Esta pausa vai ter só o seguinte, echo, pressione Enter também é bom, para continuar. Ok? E o que é que vamos fazer? Para que seja uma pausa, basta fazer um read. Quer isto dizer, falta-me também aqui abrir as chavetas. Quer isto dizer que se nós, após termos feito isto, quando vem então aqui a opção inválida, a malta agarra e faz pausa. Não é? Temos aqui uma pausa. Uma pausa com KitKat. Ok? A mesma coisa é após a listagem, ou seja, após cada uma da listagem, ele devia de fazer uma pausa, certo? Que é para depois nós termos a oportunidade de ver o que é que se passa. E então vamos colocar aqui em cada uma delas a pausa do costume. Isto pode tornar eventualmente o sistema depois muito mais chato, não tem outra palavra, de funcionamento, mas tem realmente esta vantagem. Ainda falta-nos aqui realizar outra situação. Menus, esqueci-me da linha, não faz mal, já vou ver. 2 opção, portanto, vão então fazer a opção 2. Ele apresenta. Agora, pressione Enter para continuar. Nós carregamos em Enter, ele sai e volta ao menu.
Ok? Opção 2 outra vez. Vou-me enganar na opção 5. Ele diz opção inválida, pressiono Enter para continuar. Quando carrego em Enter, ele apresenta-nos então novamente o main menu. Ok? Eventualmente, aquilo que seria conveniente também, já agora podemos também fazer aqui um clear, porque ele neste momento está com menus corridos. Portanto, nós temos aqui todas estas opções. Temos agora aqui no caso do backup. Portanto, o problema do backup apresenta os mesmos problemas que temos aqui no listar, não é? Portanto, ou seja, se nós invocarmos uma outra opção que não seja a 1 ou a 2, é o que está aqui, ele vai fazer a cópia, não é? Ele copia a informação. Podemos então utilizar a mesma situação, ou então, e neste caso o case é mais útil, case dólar opção in, exact, antes do exact vou então ok, vou então apagar isto, que isto não me está aqui a fazer nada. E portanto, case 1, insert, aquilo que vamos fazer é, ele vai fazer o backup disto, ok? A seguir faz a pausa, com KitKat, então assim, ups, faz isto, faz a pausa e depois da pausa regressa. E agora vamos então fazer aqui a opção 2, eliminar esta informação que não nos interessa. Temos então agora aqui a pausa e depois da pausa, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Se for uma qualquer outra opção, e aqui fará muito mais sentido, ups, falta para aqui um asterisco, já me roubaram. Então o que é que a malta faz? Faz então aqui um eco e dizemos então eco e dizemos a opção errada, não é? Opção inválida. Eu não gosto da palavra inválida. É errada. E temos então a seguir pausa. Pausa com. Pausa não. É pausa? Não. É o quê? Sim, pausa. A seguir a pausa, ponto e vírgula, ponto e vírgula. E agora falta-nos aqui o exact. Para terminar, exact. Para terminar então isto. Falta-nos só aqui ver aqui porque é que nós temos dois separadores. Temos o separa antes e temos aqui no main menu. Portanto, esta linha não está aqui a fazer sentido. Ele quando chega ao main menu, ele devia fazer um CLS, não é? Portanto, nós temos aqui, vamos fazer aqui um clear e depois clear, que é para ele limpar o ecrã e só depois é que apresenta a pausa, que é para ficar mais, mete um separador, fica mais bonito, digo eu, vamos lá ver, será? Portanto, ele limpa tudo, não é? Portanto, a opção 2, agora queremos fazer backups. Backups, se eu escolher então a opção 4, a opção errada, carrego em Enter, ele salta e volta novamente para o mesmo local. Se eu então escolher a opção 1, escolho então a opção 1, ele executa, pressiona Enter para continuar, carrega em Enter, ele sai e volta novamente ao menu. Opção 1, 2, ele mostra o que é que copiou, carrega em Enter, limpa e volta ao menu. Listagem de fecheiros, opção 2. Portanto, temos então a opção 1, ele apresenta a informação, Enter, limpa e volta ao menu, e o sair, ele termina e sai. E com isto também temos então o vídeo já concluído.